Você com certeza já viu a imagem da voadora de Cantona, um dos nomes mais marcantes do futebol moderno. Mas você sabe qual é a história por trás daquela voadora? Bom, hoje é isso que o Entrosamento em Dia vai te mostrar. Queria ter dado uma voadora mais forte. Essa foi uma das frases que o ex-jogador falou sobre o caso. O jogo era entre Manchester United e Crystal Palace em 1995. Cantona seguia calmamente dentro do jogo. Quer dizer, não muito calmo. Cantona recebeu o cartão vermelho naquele jogo por chutar Richard Shaw, seu marcador durante a partida. Ele saiu de cabeça quente pro vestiário, mas até aí, normal, acontece. Só que nesse meio tempo, Simons, um torcedor do Crystal Palace, desceu algumas arquibancadas, foi lá na gradezinha que separa o gramado das arquibancadas e proferiu xingamentos xenofóbicos e preconceituosos contra Cantona. Abre aspas. Volta pra França com a sua mãe, bastardo. Abre aspas. Eu dei um chute de Kung Fu em um hooligan, porque esse tipo de gente não tem nada o que fazer em um jogo. Acredito que é um sonho para alguns dar um chute nesse tipo de gente. Assim, eu fiz por essas pessoas, para que elas ficassem felizes. Foi isso que Cantona falou em uma entrevista à BBC. Sim, ele realmente deu uma voadora em Simons, o torcedor lá do Crystal Palace. E a primeira ação que o United queria fazer é demitir o Cantona. Só que o advogado do clube, Maurice Watkins, aconselhou que o ato poderia prejudicar o processo legal e o United esperou até a noite de quinta-feira para discutir o que iria fazer. Foi então que algumas peças foram mexendo nessa história, alguns lados foram sendo descobertos e Ferguson, o treinador da equipe, principal figura do clube, decidiu que Cantona poderia ficar na equipe. Vale lembrar que, apesar de não ter sido demitido, o clube puniu o francês até o final da temporada, ou seja, ele foi impedido de disputar qualquer outra partida até lá. Depois, a Liga Inglesa disse que ele tinha que ficar recluso até setembro de 1995, o que significaria 8 meses fora dos gramados para Eric Cantona. E também mais 120 horas de serviços comunitários como uma pena para o Reino Unido. Isso tudo trouxe uma certa visibilidade para o caso, obviamente, e Simons, o torcedor que foi agredido, teve seu passado descoberto. Descobriram que ele tinha envolvimento com grupos fascistas e nacionalistas. Simons não era tão desconhecido assim não. Afinal, ele era a figura carimbada nos comícios do National Front, ou Frente Nacional Britânica, que é um partido político de extrema direita e que é conhecido ali por flertar com ideias fascistas. O único erro de Eric Cantona foi parar de atingi-lo. Isso foi o que declarou Richard William, de um jornal local. Mais tarde, Ian Wright, ídolo do Arsenal e do próprio Crystal Palace e incentivador de causas sociais e de ideal progressista, disse que sentiu ciúmes de Eric Cantona. Essa fala de Ian Wright ilustra muito bem o que estava acontecendo ali naquela época em relação a esse assunto. Boa parte da Inglaterra, inclusive os rivais do Manchester United e os próprios torcedores do Crystal Palace, estavam de certa forma apoiando a atitude de Cantona sobre Simons. E isso, é claro, depois de descobrir o passado de Simons e as ideias que ele defendia. Vale lembrar que Simons acabou caindo no esquecimento por muito tempo. Mas em 2011, ele voltou para os jornais da Inglaterra e mais uma vez envolvido em uma agressão. Simons, que de acordo com o El Diário já tinha outras condenações no seu currículo. São elas ofensas à ordem pública e também tentativa de roubo. Mas voltando para a história da agressão, vamos desenrolar o caso. O Simons teria agredido Stuart Cooper, o técnico do time do seu filho, que na época tinha 8 anos. Durante uma partida de um campeonato para criança. O Simons, na ocasião, se defendeu dizendo que o treinador sabia que o menino era filho dele e que ele tinha sido agredido pelo Cantona. E por isso ele teria medo de ser agredido, foi lá e agrediu o treinador como uma forma de se defender. Essa versão, obviamente, não teve a mínima credibilidade e ele foi condenado a 2 anos de reclusão e mais 150 horas de trabalho voluntário. Gostou de entender essa história do Cantona e do seu chute em Simons?
Se você gostou e entendeu a história, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque ajuda a gente demais a crescer, a alavancar o canal. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.